Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto da irmã Peg Fonseca, cujo nome é Efeito Dominó. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como sempre, os irmãos sabem, não foi eu que escrevi, foi a irmã Peg, e eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isso dito, vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos que tu possas esclarecer as nossas mentes, de forma que possamos entender que cada ato, cada atitude, cada coisa que fazemos pode contribuir para o teu reino. Perdoa-nos, Senhor, por todas as coisas que fazemos erradas. É o que pedimos em teu nome. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto bíblico hoje está em Gênesis 18, capítulo 18, os versículos do 17 ao 19, bem pouquinho. Então, diz assim, ó. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo, porque o contexto aqui é Abraão pedindo a Deus para não destruir Sodoma, né? Então aí o Senhor Deus disse a si mesmo: Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Amém? Então, nós somos abençoados, recebemos a mesma promessa de Abraão. O versículo que a irmã Peg Fonseca escolheu foi o 18, que diz assim: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Bom, irmãos, então o texto que se chama Efeito Dominó vai falar de Domenico Fetti, que mais ou menos lá no ano de 1610, na verdade o Domenico Fetti nasceu em 1589 e morreu em 1623. Ele viveu muito pouco, só 34 anos. Mas ele era um pintor italiano e ele pintava em estilo barroco. E ele fez muitas pinturas ficaram famosas. Ele pintava muito em Roma, em Veneza, enfim. E uma das pinturas que ele fez chamava-se Esse Homo. Então, esse Homo era uma imagem de Jesus Cristo na sua paixão. Ele fez outras, ele fez uma imagem do Santo Sudário, aquele que supostamente a Santa Verônica enxugou o rosto de Jesus numa das estações da paixão e o rosto de Jesus ficou desenhado naquele lenço. Então ele fez várias pinturas, pintou a distribuição de pães e de peixes, mas essa especificamente, na moldura, ele escreveu assim, ó: Fiz tudo por ti, e o que tens feito por mim? Então, esta é a pintura da qual nós vamos falar hoje. Aí, tempos depois, Nikolaus van Zinzendorf, ele nasceu em 1700 na Alemanha. E a irmã Peg Fonseca está dizendo aqui que com 19 anos ele empreendeu uma grande turnê pela Europa e ele conheceu a obra de Fetti, as pinturas dele. E ele ficou muito impressionado, Zinzendorf ficou muito impressionado com esta pintura especialmente, e que dizia: Fiz tudo isso por ti, o que tens feito por mim? Obviamente que não foi só a pintura de Fetti que mudou o coração de Nikolaus Zinzendorf, né? Ele já tinha uma família que morava lá no Reino da Saxônia
e essa família era uma família luterana, então ele desde pequeno ele foi ensinado nos princípios bíblicos, então essa família sempre procurou ensinar ao pequeno Nicolaus as coisas que eles acreditavam que eram as verdades eternas, né? Então a avó dele procurava sempre fazer um reavivamento na igreja através de pequenos grupos, reuniões de estudo, de oração. Era chamado igrejinhas na igreja, né? O que hoje nós chamamos de pequenos grupos. Naquela época, a, a avó, a tia, educaram um menino nesse ambiente. E o tempo foi passando, e aos 10 anos, Nicolaus foi para a escola de Augusto Hermann Frank, que era uma escola muito conhecida, e lá ele começou a estudar argumentos teológicos e começou a discutir questões teológicas. Então, pouco a pouco, ele foi fazendo algumas ações, ele até formou um grupo chamado Ordem do Grão de Mostarda. E aí ele já tinha 15 anos e essa ordem era um grupo para edificação mútua. Um ensinava o outro, eles discutiam as passagens bíblicas. Então, Zinzendorf, ele já tinha este cerne, esse ensinamento no seu coração. Então, quando ele foi aos 15 anos para a faculdade de Wittenberg, que era uma cidade estritamente luterana, ele foi para lá para estudar direito, que era o que as pessoas daquela época faziam, para depois servir o governo, e também foi estudar teologia, porque era uma área que ele se interessava. Então, quando ele terminou os estudos dele, aí sim ele fez uma viagem pela Alemanha, pela Holanda e pela Bélgica e pela França. E aí, nessa viagem, que era uma coisa que todo aristocrata, que ele não era nem um pobrinho, ele era rico, né? Então, todo acadêmico aristocrata fazia esta viagem. Então, o Nikolaus Zinzendorf foi viajar e foi procurar instituições para aprender coisas novas, né? E nessa andança dele, ele viu a pintura Esse Homo, do Domício Fetti, que era o quadro de Cristo coroado com espinhos. E aí ele ficou muito impactado com aquelas palavras: tudo isso fiz por ti, o que fazes por mim? Então essa experiência causou uma impressão muito grande, ele ficou muito impactado com aquela frase, e aí isso veio a reforçar a decisão dele de viver para Cristo. Então foi aí que depois ele voltou para casa, e ali ele se tornou pastor, e como diz aqui o nosso texto, ele criou um grupo de oração que orava por missões e acabou enviando mais de 300 missionários. Fora isso, tem uma outra pessoa chamada Frances Ridley Havergal, que ela era uma poetisa e também foi visitar a casa de Zinzendorf, que virou um museu em 1858. E aí ela encontrou também a obra de Fetti, com essa mesma inscrição: fiz tudo isso por ti, o que é que tem feito por mim? E isso acabou fazendo com que ela, impactada que ficou com a obra e com aquela frase, ela criou um hino. Ela escreveu um hino, que é o hino 92, do nosso cantor cristão, né? Nós que cantamos com o hinário do cantor cristão, e esse hino diz assim, ó: morri na cruz por ti, e o que fazes por mim? Então, a história continua. Aí o que a irmã Peg Fonseca diz? Que só essas 3 vidas, a vida de Fetti, de Zinzendorf e da irmã Havergal, já seria o suficiente para a gente provar que o efeito dominó existiu, né? Por quê? Porque o Fetti, ele pintou aquela imagem,
porque ele tinha uma vida consagrada a Deus. E essa pintura acabou influenciando outras pessoas, inclusive pessoas que nós nem sonhamos, nem está mencionado aqui, mas certamente foram impactadas por aquela pintura que o Fett fez. Então, a gente nunca vai saber o tamanho da extensão do que é aquela atitude, aquela ação dele em pintar aquele quadro, qual foi o desdobramento que teve. Mas uma coisa é certa, que tudo aquilo que nós fazemos inspirado, com o coração voltado para o Senhor, aquilo vai ter um efeito dominó e vai reproduzir de 100 por 1 e por aí afora. Aí ela fala sobre o quê? Sobre Abraão, que milhares e milhares de anos antes, ele saiu da terra dele, do conforto, da riqueza, de tudo que ele tinha lá na terra dele, em obediência. O Senhor falou, pega aí todo o seu povo, seus parentes, pega o pessoal todo aí e vai para um lugar que eu vou te mandar. Então, ele não ficou lá perguntando nada, Senhor, mas vou para onde? Dá para mandar o mapa? Como é que vai ser lá? Não, ele simplesmente obedeceu e Deus prometeu abençoar todas as nações da terra por meio da vida dele. E nós somos abençoados hoje porque Abraão recebeu essa promessa e nós, por causa desta promessa que o Senhor fez, fomos beneficiados. Glória a Deus por isso. Então, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, que começa onde? Na salvação. Começa no nosso reconhecimento de que Jesus Cristo morreu naquela cruz, ressuscitou para nos salvar, para nos redimir, para perdoar os nossos pecados. Então, se você não tomou essa decisão, faça isso logo. Reconheça que Jesus Cristo ama você e deu a sua vida por amor a você. E eu já reconheci isso. E muitos dos que estão me ouvindo certamente já fizeram isso. Então, se por acaso você está ouvindo esse vídeo e o Senhor fala ao seu coração, não deixe de pedir a Deus que te abençoe e que perdoe os seus pecados. Então, o nosso texto diz aqui que o plano do Senhor para a nossa vida começa com a salvação, mas ele vai transbordar, vai fazer com que não só a sua vida se transborde com o amor de Deus, mas esse transbordamento vai de vida para vida, de pessoa para pessoa, ele não para nunca. Isso é o que a gente chama de efeito dominó. É um efeito dominó abençoado, né? Porque uma atitude que você toma aqui em prol do reino, ela vai ter desdobramentos e ela vai redundar em salvação, em edificação, na experiência do amor de Deus em cada uma das pessoas. Então, talvez o Fett lá em 1600 nem tivesse ideia do que iria acontecer, mas o Senhor já sabia. Então, abençoa a vida dele. E aqui a gente não está falando assim, o Fett era evangélico ou o Fett era católico. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do quê? De estarmos abertos para Jesus, de estarmos disponíveis para que Ele possa trabalhar na nossa vida e, através da nossa vida, outras vidas sejam abençoadas. O nosso manancial termina assim, ó. Você é abençoado para que possa abençoar. Não tem graça nenhuma só receber a bênção e não compartilhar. Bom, meus irmãos, eu termino aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E é lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.